Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, pessoal, eu estou aqui. Eu não sei se algumas pessoas tiveram dificuldade ou não para se inscrever. Acredito que não. Cheguei a pensar até em, paralelamente a isso, fazer uma transmissão via live, né, pelo Crefito, mas eu acho que não carece, né? A intenção nossa aqui é uma conversa mais íntima, né? Alguém acha que percebeu algum colega que teve dificuldade de entrar aqui ou não? Não, né? Foi tranquilo. Não, então, beleza. Bom, olha só, a ideia é de fazer. Ah, que legal. O doutor Rodrigo Amorim, presidente do Crefito 14, nosso colega, né? Presidente lá do Piauí está aí também. Bom, a Boa ideia. noite, doutor Anderson. Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Vim aqui para ter uma aula. Ah, até parece. Até parece. Na verdade, o Rodrigo pode, inclusive, nos ajudar. Viu? Primeiro, é um presidente de um conselho regional, e segundo, também é meu colega, membro na Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal. Bom, pessoal, a ideia aqui não é ser uma live e fazer um diálogo monólogo aqui, mas fato é que a gente teve uma grande repercussão, né, nos últimos dias com especulações acerca do projeto de lei, né, que está em tramitação no Congresso Nacional desde 2018, e esse projeto de lei, além dessas especulações, muitas pessoas suscitando possibilidades que esse projeto podia prejudicar o nosso andamento, né? Bom, eu vou aqui passar por algumas coisas acerca do projeto e depois, ou ao longo, né, qualquer um fique à vontade, ou pelo chat, ou por áudio aí, né? Estamos entre colegas, né, para discutir essa questão, para a gente ir passando. Bom, primeiramente, eu acho que assim, é interessante a gente saber por que esse projeto surgiu, foram muitas perguntas que vieram, seja assim, mas de onde surgiu esse projeto? Esse projeto é de Minas? Esse projeto é de origem médica? Não, o projeto de lei 3.204 de 2019, ele foi apresentado pelo senador, né, mineiro Rodrigo Pacheco, que hoje, inclusive, ocupa o cargo de presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, há quase 2 anos, em maio de 2019, a pedido do próprio sistema Cofito-Crefitos, ou seja, é uma proposta que resulta, então, né, na discussão interna nossa, dos membros da Comissão de Assuntos Parlamentares, estudos, reivindicações da própria classe fisioterapêutica, dos procuradores jurídicos do sistema, dos crefitos, do COFITO, né, em que enfrentavam algumas discussões no âmbito judicial, político, jurídico, né, nos órgãos, né, então, de normatização e fiscalização. E aí a elaboração desse projeto, na verdade, desse projeto de lei, foi pela Comissão de Assuntos Parlamentares do Conselho Federal. Ele foi submetido a todos os crefitos indiscriminadamente, né? Todos os crefitos foram incitados a se manifestarem, né? A quase, né? Quando estava antes até de tramitar na Câmara dos Deputados, os crefitos que tiveram interesse mandaram as proposições, a Comissão de Assuntos Parlamentares compilou, aglutinou isso, e ele tem um conteúdo, esse apresentado no Senado, idêntico ao projeto de lei 10.092 de 2018, que está em tramitação na Câmara dos Deputados há quase 3 anos, desde abril de 2018, também com apoio do sistema Cofito-Crefitos, onde foram 3 deputados mineiros que apresentaram, porque à época Rodrigo Pacheco já estava próximo ao final da legislatura e pretendia candidatar ao governo do Estado. A intenção dele mudou depois, virou senador da República, mas à época, então, ele fez em coautoria com outros parlamentares para garantir que algum deles continuasse e tocasse esse projeto, uma vez que o sistema Cofito-Crefitos já discute a necessidade de uma atualização normativa há muitos anos, estudando ali o momento de fazer essa atualização, uma vez que a gente carece ainda de representatividade política, né, de representantes nossos da categoria
lá, então a gente conta com simpatizantes. E aí esse projeto foi apresentado, né? E o objetivo dele não é outro, mas senão atualizar a regulamentação da fisioterapia, que é hoje definida pelo Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969, que completou, então, 51 anos no ano passado. A ementa dele já dispõe que é sobre o exercício da fisioterapia. Então, na verdade, não tem nenhuma outra profissão que participou dessa construção de um projeto de lei inicial. Aí o PL revoga a regulamentação atual? Não. Essa atualização normativa, na verdade, não revoga o Decreto-Lei 938, em que pese, né, já tem muitos anos, ele está em vigor, ele foi promulgado em 69, no meio do governo militar, durante o AI-5, o Ato Institucional número 5, e nem prejudicaria nenhuma outra conquista da profissão desde então. Ao contrário, resoluções, portarias, outros instrumentos infralegais passariam a fazer parte, então, de uma lei ordinária federal, dando segurança jurídica à autonomia profissional já alcançada pelos fisioterapeutas brasileiros para os atos privativos e práticas livres. Então, se a gente pensar lá no artigo 1º, ele fala que a lei dispõe sobre o exercício da profissão de fisioterapeuta definida pelo Decreto 938. Então, quer dizer, ele remete ao 938, ele não resta nenhum prejuízo, não revoga o Decreto 938. Ele diz que está dispondo e atualizando o exercício daquela profissão. Então, assim, outras classes estão interferindo no texto? Até agora, não, a não ser que nós provoquemos essas classes. O processo legislativo, o caminho, na verdade, então, o processo legislativo, esse caminho que percorre o projeto, até que ele se torne uma lei, está em curso. Então, é justamente agora, durante esse período, que os diversos segmentos da sociedade como um todo têm a oportunidade de opinar a respeito das matérias do interesse dela, da sociedade. Então, o requerimento que tem lá, que algumas pessoas estão divulgando, assim, o projeto é feito por médicos. Não. Existe um requerimento de audiência pública acerca do projeto 3.204 de 2019, aprovado pela Comissão de Assuntos Parlamentares do Senado. As comissões, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, sempre aprovam essas audiências públicas quando solicitadas. Essa audiência pública foi solicitada, a autoria dela, pelo senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul, e pelo Flávio Armes, do Paraná, com nomes indicados por ambos senadores. Então, de categorias médicas, profissionais de educação física e da fisioterapia, para debater o tema. Só que esta audiência pública não tem caráter deliberativo, nem parecer conclusivo. Pelo contrário, na verdade, é só uma consulta mesmo, é uma opinião, é um debate que nem necessariamente interfere nem o próprio voto do relator. O relator na CAS é o senador Romário, presidente da CAS, lá no Senado, da Comissão de Assuntos Sociais, o ex-jogador de futebol, Romário, que pegou, inclusive, a autoria, a relatoria, por uma interlocução nossa, do autor, uma vez que ele é também sensível às causas da fisioterapia. Então, assim, aí perguntar qual a chance de sucesso desse projeto. Esse projeto, em tese, estava parado, porque ele foi apresentado em maio de 2019, foi pedido e aprovado essa audiência pública, e aí veio a pandemia. Então, assim, hoje a chance de sucesso desse projeto, eu considero até como grande, Pois o autor é o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional automaticamente, e, consequentemente, chefe do Poder Legislativo do Brasil. Então, ele tem quase 6 anos de mandato ainda pela frente, ele tem um bom trânsito em todas as correntes políticas representadas pelo parlamento. Ele é que define hoje, então, a pauta de votações no plenário do Senado. Ele tem grande influência sobre as comissões e poder de julgar recursos que podem ser apresentados por senadores durante a tramitação dos projetos, por exemplo.
Por que esse PL prevê formação generalista? Ele não contempla, então, não contemplaria as nossas 15, 16 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal? Nenhuma lei de regulamentação de profissões, na verdade, ela traz especificidades de especialidades profissionais. Pelo contrário, é uma tendência mundial, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das diretrizes curriculares nacionais, que a formação seja generalista. O reconhecimento e as resoluções que disciplinam sobre as habilidades e competências das especialidades profissionais, elas são de competências do Conselho Federal, né? Então, continuarão sendo, porque nós temos uma evolução sociológica das profissões e conforme essa evolução vai acontecendo, especialidades vão surgindo. Eu, quando estudei, não existia dermatofuncional, não existia fisioterapia em saúde da mulher, estava tudo muito incipiente. Hoje já praticamente faz parte das matrizes curriculares dos cursos vigentes no país. Então, a formação generalista, que cita o artigo 2º deste projeto de lei, não é lei ainda, em tramitação no Senado Federal, é a mesma que já é prevista há 19 anos nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em fisioterapia, sem nenhum risco às atuais e futuras especialidades da fisioterapia, nem a competência do COFIT de reconhecê-las, porque se a gente traz especialidades definidas ali, aí sim a gente pode limitar novas especialidades. Né? Aliás, assim, a própria expressão formação generalista, humana, crítica e reflexiva, ela é comum a outras profissões de saúde nas suas DCNs, né? Nas suas diretrizes curriculares nacionais, que são aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quando deputado, o senador Rodrigo Pacheco apresentou um projeto de lei em reconhecimento da especialidade, por exemplo, da fisioterapia do trabalho, demonstrando, então, que a sua intenção jamais seria dificultar o surgimento de novas especialidades. O artigo 2º desse projeto fala que o fisioterapeuta profissional liberal, de saúde, de nível superior e formação generalista. Mas então o que muda? Qual é a necessidade? Qual é o momento, né? Qual seria o momento para apresentação? Bom, se a qualquer momento da tramitação, o Conselho Federal mantém essa comissão de assuntos parlamentares, como eu disse, que o colega aí faz parte da CAP, né? E em qualquer momento a gente vai articulando, modificando, trazendo melhorias se as pessoas tiverem, inclusive lutando se alguém quiser interpor alguma coisa que prejudique esse projeto. Para vocês terem uma ideia, o projeto de lei do ato médico demorou 12 anos de tramitação, né? Então, isso depende muito do quão ele interfere em outras profissões. Mas aí o que muda, então? Na verdade, nada, né? Na formação. Mas o projeto ele garante, então, uma qualidade mínima na graduação. Só para vocês terem uma ideia, ele fala que ele prevê lá que só poderão ser permitidos no Brasil cursos presenciais, né, de graduação em fisioterapia. Então, quando a lei entrar em vigor. O artigo 3º ele traz lá o exercício da profissão de fisioterapeuta exclusivo daqueles regularmente inscritos nos conselhos, graduados em cursos presenciais. Ele fala, inclusive, que o coordenador do curso de fisioterapia tem que ser fisioterapeuta, né? E a profissão ganha alguma coisa? O que ganha se o projeto virar lei? Bom, os avanços seriam muitos, principalmente pela solidez de uma lei federal que passaria a prever, entre outros pontos, questões que, assim, às vezes estão em atos normativos, políticas públicas e não políticas de Estado, resoluções como a garantia ao profissional em poder desenvolver suas atividades assistenciais com plenitude e autonomia técnico-científica, sem risco de submissão a qualquer outra profissão, prerrogativa expressa numa lei de solicitar, interpretar e emitir laudos e exames complementares, de realizar e emitir laudos e exames funcionais e testes específicos necessários à interpretação fisioterapêutica, sem depender de decisões judiciais ou de normas internas de operadoras de plano de saúde, por exemplo, né? O direito de prescrever, confeccionar, treinar o uso e gerenciar órteses e próteses, adaptações, dispositivos e tecnologias assistivas e meios auxiliares de locomoção. Isso tudo previsto expressamente lá nesse projeto de lei.
Então, a fisioterapia teria novos atos privativos? Diria que sim, enquanto privativo, sim. Além dos atos privativos da fisioterapia já previstos no Decreto-Lei 938, né, que tem muitas lacunas, ele é muito sucinto, né, outros 15 passariam a fazer parte da legislação federal de forma explícita e detalhada. Como a entrada em vigor da lei, por exemplo, né, estariam lá no artigo 5º, né, seriam privativos do fisioterapeuta realizar a consulta fisioterapêutica e elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido lá na avaliação físico-funcional, né? Praticamente o artigo 1º da resolução COFIT 80, né? Falando das nossas metodologias para critérios de alta, de diagnóstico, né? Estabelecer prognóstico fisioterapêutico, elaborar e organizar o plano de ação, né, que contemple os objetivos e recursos fisioterapêuticos, prescrever a conduta fisioterapêutica, ato privativo nosso, quantificando quantos atendimentos, qualificando, dizendo o que, como, a dose, a periodicidade. Isso hoje está em resolução. A partir da promulgação de uma lei, estaria explícito lá, né? Hoje está numa resolução de âmbito interno, né? Onde só nós, fisioterapeutas, somos circunscritos. Mas o que teria? Induzir o processo terapêutico baseado na abordagem fisioterapêutica apropriada, independente do encaminhamento. Nós é que escolheríamos, elegeríamos essa abordagem fisioterapêutica. Já é o que acontece com um profissional que está empoderado da sua autonomia, baseado num arcabouço normativo, consensual, mas não numa lei federal. Seria privativo nosso dar alta na assistência fisioterapêutica de serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares. Então, independente do nível, se é domiciliar, hospitalar, né, ambulatorial, nós não, está de alta, não está de alta, precisa de fisioterapia, não precisa. Isso na lei, utilizando o critério lá nosso de reavaliação sucessiva, né? Enfim. Seria ato privativo nosso buscar todas as informações que a gente julgar necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento fisioterápico do paciente sob nossa responsabilidade, né? Podendo recorrer a outros profissionais de saúde através de solicitação de laudos especializados, como resultados de exames complementares a eles inerentes. Então, assim, a solicitação de exames para que nós tenhamos a nossa formação de conhecimento, o nosso julgamento clínico, né, para a evolução do tratamento, seria uma prerrogativa, uma privatividade do fisioterapeuta. Prescrição do exercício, né? Prescrever exercício supervisionado e não supervisionado da intervenção fisioterapêutica, orientações domiciliares fisioterapêuticas e o exercício sob nossa supervisão direta. Exercer direção, chefia, coordenação, supervisão técnica e execução de serviços de fisioterapia, né? Empresas públicas e privadas, prestadores de serviço. Então, todos os coordenadores de fisioterapia, de serviço, de curso, necessariamente passarão a ser fisioterapeutas, porque passa a ser um ato privativo de um fisioterapeuta. Então, nós não teríamos mais enfermeiros, médicos, nutricionistas, administradores, coordenando serviços de fisioterapia, né? Até por uma questão de entendimento, então, da nossa necessidade, das especificidades da nossa profissão. Seria privativo nosso realizar consultorias, assessorias e assistências técnicas, perícias e auditorias fisioterapêuticas, emitir pareceres, laudos, atestados e relatórios fisioterapêuticos, lecionar em disciplinas e componentes curriculares especificamente fisioterapêuticos. Então, todo o eixo de formação clínica e específica dos cursos de graduação em fisioterapia, necessariamente os docentes deverão ser fisioterapeutas se aprovada essa lei. Coordenação de cursos, programas de residência fisioterapêutica, cursos de pós-graduação, tudo para fisioterapeuta. Por fim, desempenhar a supervisão e preceptoria de estágios em treinamento e serviço. Tudo isso, então, se tornariam atos privativos dos fisioterapeutas, né? Então, na verdade, a lei ela vem atualizar o nosso diploma legal. Ela não se encerra por aí, ela ainda tem uma tramitação
em 3 comissões do Senado, vai a plenário do Senado Federal, vai para a Câmara dos Deputados, é distribuído em comissões, volta para o Senado Federal, então assim, e depois vai para a sanção. Então, é ao longo desta tramitação que a gente pode implementar. Então, na verdade, nós não vemos nesta lei prejuízos como fatos inverídicos foram ventilados, né, nas redes sociais ontem e hoje, por isso a gente resolveu fazer esse chamado, pedindo inclusive para votar não, chamando atenção para o projeto, chamando atenção de outras categorias profissionais, né, e a gente não conseguiu entender, porque, de certa forma, então, esse projeto ele continua assim, ele traz consolidações que a gente já tem em outros atos, né, sejam eles normativos, infralegais, normas, acórdãos, resoluções, pareceres para a lei, e continua a cargo do Conselho Federal a criação de novas, criação não, né, o reconhecimento de novas especialidades, novos fazeres dentro da finalidade profissional. Então, objetivamente, dentro da boa técnica legislativa, da juridicidade, constitucionalidade, legalidade, nós não conseguimos entender onde há prejuízo, mas, ao mesmo tempo, estamos abertos para que nós acolhamos essas sugestões e possamos encaminhar para o Conselho Federal, que, através da sua Comissão de Assuntos Parlamentares, pode fazer uma interlocução com o Senado Federal, né, com os senadores das comissões que estão tramitando, para aprimoração desse texto. Eu acho que, assim, uma das questões, por exemplo, que o texto traz, inclusive o reconhecimento para que nós possamos utilizar das classificações universais reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos CIF, IT, nós temos a CID. Então, assim, tudo isso dando prerrogativa para o profissional utilizar, não como ato privativo, mas como competência. Bom, na verdade, o Elisário, né? Peraí, não entendi. Fala. Ah, tá. Bom, na verdade, então eu concluí. Tem alguma pergunta que não foi respondida, contemplada pela minha fala inicial? Posso fazer? Pode. Boa noite, gente. Abre o microfone. Boa noite, pessoal. Eu fui coletando alguns questionamentos que estão aqui, algumas pessoas me mandaram em particular, e aí eu vou passar agora para o doutor Anderson para ver se a gente consegue clarear para todo mundo, né? Porque às vezes a dúvida de um acaba sendo a de todos. Anderson, primeiro, quais são as alterações que estão em questão? Do que a gente faz hoje que o PL vai nos beneficiar? Bom, acho que isso eu respondi. Né? Ele não muda a formação, mas ele traz várias questões que a gente hoje... Você precisa silenciar aí. Nós estamos no mesmo ambiente, gente. Então, ele traz hoje para a lei diversas prerrogativas que estão em resolução do Conselho Federal, que só vale para a gente, que estão em acórdãos, que estão em pareceres de sociedades científicas, que estão até em política pública, mas não está na lei. Então, fica muito mais vulnerável, muito mais questionável isso de passar discutir. Então, na verdade, ele consolida essas questões. Há possibilidade de alguma perda para o fisioterapeuta do que a gente vive hoje, a gente regredir? Não, se alguém enxergar alguma perda, é importante nos sinalizar. Inclusive, é hora de até sugerir, né, doutor Anderson, porque esse projeto ainda está tramitando, então pode aí ter melhorias, inclusive para a categoria. E é como se fosse um ato, né, da fisioterapia. A gente vai fortalecer nesse sentido. Então, não está aprovado. Então, o que a gente puder construir juntos, ainda cabe aí a gente receber sugestões, né, e suprimir aquilo que a categoria pode achar que está prejudicando, que acredito que esse documento foi bastante estudado. Desculpe interromper, Flávia.
E Anderson, doutor Anderson. Você tem que desculpar, você tem que abrir a câmera, a não ser que você esteja de pijama aí, Rodrigo. Só crescendo, Deve né? ser do hospital, né? Na foto tá mais bonito, viu? Deixa, Não, tá bom. Não, tá bom. Não tô bonito como vocês, não. Porque as particularidades das especialidades não estão sendo contempladas. Bom, na verdade, também acho que eu superei, porque eu elenquei os primeiros pontos, né? E fui falando que foram chegando durante o dia, né? Que eu fui observando nos grupos, né? Eu também fiquei trabalhando a tarde toda, saí do hospital, quase cheguei em casa em cima do horário da live, mas enfim. Nenhuma regulamentação de profissão, nenhuma, ela dispõe sobre especificidade de especialidade, né? Porque existe uma evolução sociológica das profissões, uma evolução científica das profissões. Então, o que importa num diploma legal é ele deixar muito clara a finalidade de atuação, para que duas profissões ou mais não tenham a mesma finalidade de atuação. Então, como o doutor Rodrigo bem colocou, o que importa para um diploma legal de regulamentação da profissão é que ele defina o escopo de atuação, a finalidade de atuação, para que o Conselho Federal daquela respectiva profissão regulamentada, já que existe, né, que foi criado pelo Executivo Federal, ele vá disciplinando essa profissão. Então, todas as competências, né, criadas por demanda científica ou demanda de necessidade de saúde da população, que justifica a expertise de um especialista profissional para estar mais preparado para atender aquela necessidade de saúde, né? Independente do recurso, método e técnica que evolui, né? Eles mudam. Inclusive, as verdades científicas são sazonais. Nós temos, né, grandes verdades científicas hoje que são mentiras amanhã, que voltam. Eu sempre dou exemplo do ovo, tá aí para não mentir. Hora faz bem, hora faz mal, hora você come 2 por dia, hora você come 2 por semana. Então, isso muda. Então, as técnicas, elas acabam que vão aprimorando e é competência do Conselho Federal dizer se a comprovação científica, se a evidência científica e a necessidade de saúde, a demanda social e científica justifica o uso daquele recurso, método, técnica, abordagem, medicamento pela profissão, né? Então, isso continuará sob competência do Conselho Federal. Senão, esse projeto ele iria, na verdade, limitar ao trazer as especialidades que existem hoje. Quem garante que daqui 10, 20, 30 ou daqui os próximos 51 anos, essas seriam as especialidades que nós queremos ter? Doutor. Anderson, qual o impacto da privatividade tratada nesse PL no dia a dia do profissional? Perfeito. Bom, eu acho que só em 2021, nós estamos num ano pandêmico, no mês de, vamos colocar março, né? Mas assim, tem 2 meses, né? Mês de fevereiro. O CREFIT 4 já notificou 32 médicos por prescrição de tratamento fisioterápico. Então, assim, isso se tornaria imediatamente exercício legal da profissão. Hoje a gente entende que porque a solicitação, a gente entende que o médico tem competência de solicitar o serviço, como nós temos competência de solicitar outros. Os planos de saúde são obrigados a cobrir quando tem solicitação médica. Então, por exemplo, essa prescrição seria interrompida. As condições de alta do paciente. Então, ao solicitar uma interconsulta no hospital ou no ambulatório, um encaminhamento, uma referência para um serviço de fisioterapia, esse profissional só teria, então, esse profissional encaminharia e o fisioterapeuta iria admitir e, a partir daí, ele que traçaria todo o planejamento terapêutico e definiria as condições de alta. Então,
prescrição de ortese prótese, solicitação de exames, laudos, atestados, pareceres, perícia, tudo isso estaria agora definido, postado agora. Ok. Quais seriam as possíveis... Não. Josimar ainda está aí, porque a Josimar me mandou uma mensagem aqui falando que ela entrou e estava no fim. Mas não está no fim, não. Vamos conversar, Josi. Tá? Bom. Vai lá, fala. Olá, Anderson. Quais seriam as possibilidades de aprimoramento dessa redação da proposição, elaborada pelos conselhos em parceria com o autor do projeto de lei, segundo o parecer de assuntos aqui da Sociedade de Independência Parlamentares, que surgiu a supressão dos 2 primeiros artigos do caput 3. Tá. Bom, o Romário, em seu parecer, ele deu parecer já favorável. Então, assim, mesmo que a comissão tenha uma audiência pública, ele já deu parecer favorável ao projeto e, como emenda, ele falou que era desnecessário o artigo 1º e 2º, porque o parágrafo único do artigo 2º poderia virar o artigo 1º e os demais serem renumerados. Uma vez que ele acha desnecessário o artigo 1º e 2º, porque já estão no Decreto 938, já estão na Lei 6.316, de 75, que cria o sistema de conflito com defeitos. Então, na verdade, essa supressão do Romário não muda o projeto. Entretanto, ainda vai ter audiência pública, ainda vai ter votação dentro dessa comissão, vai passar por mais 2 comissões no Senado, para o plenário do Senado, por comissões da Câmara dos Deputados. Então, na verdade, existe uma longa trajetória que só se iniciou e, na verdade, ao se iniciar, ela meio que ficou interrompida. Então, existe aí uma longa trajetória para essa contribuição, em que agora é o momento da sociedade toda manifestar, as sociedades científicas, as associações, os profissionais, inclusive, a gente queira ou não, qualquer outro profissional. Então, por isso, o cuidado que a gente tem que ter em estarmos unidos e, principalmente, felizes, porque o autor do projeto nada mais é do que o presidente do Congresso Nacional, né? Então, a gente pode, com isso, ir sentindo o termômetro de cada momento da tramitação, né? Uma vez que ele tem, inclusive, a prerrogativa de pautar ou não o projeto, né? E de fazer interlocução com todos os partidos, lideranças. Vamos lá. Doutor Anderson, sobre a graduação EAD, caberia uma emenda contrária? Não precisa de emenda. O projeto já fala que só pode ser fisioterapeuta quem graduou em curso superior presencial. Então, o projeto já não abre margem nem para semipresencial, para nenhuma dessas loucuras aí que o mercantilismo na educação tem feito. O projeto já determina que tem que ser curso presencial. Eu vou te fazer 2 perguntas Só fazer mais uma parte. O primeiro projeto de lei que é contrário ao ensino à distância, ele é do Rodrigo Pacheco, apresentado em 2016, a nosso pedido. Então, assim, este projeto de lei agora que fala da atualização do exercício profissional só reforça, ele só consolida o entendimento do autor, que foi convencido por nós, né, contrário à graduação na saúde na modalidade à distância. Vou fazer 2 perguntas da mesma área, da privatização da reputação dos distúrbios oculomotores. Como fica a questão da atuação do fisioterapeuta na avaliação e tratamento desses distúrbios, ou fisioterapia oftálmica? Há alguma possibilidade de privatizar? Privatizar pelo fisioterapeuta ou por outra profissão? Não entendi a pergunta, perdão. Pelo fisio. Oi, professor, posso falar? Pode. Deixa eu explicar melhor, com licença, boa noite. Então, existe a questão da avaliação dos distúrbios oculomotores, até mesmo o tratamento desses distúrbios que envolvem a motricidade ocular, uma linha de tratamento visto como fisioterapia oftálmica, fisioterapia oculomotora, e
existe possibilidade ou esse projeto abrange a gente que trabalha com isso, porque tem a questão dos próprios ortoptistas que fazem também essa abordagem para ver se isso tem chance de tornar um ato privativo nosso. Olha, o Congresso Nacional não tem nada escrito sobre isso, mas o Dr. Rodrigo está aqui, não me deixa mentir, quando a gente caminha no Congresso Nacional, de gabinete em gabinete, e conversa com os parlamentares, eles têm uma resistência muito grande em qualquer projeto que visa privatizar o tratamento de uma disfunção ou de uma condição de saúde, até porque, como existem evoluções sociológicas e científicas de todas as profissões, para não privar o cidadão de se beneficiar de um tratamento de uma equipe multi. Então, qualquer pleito de privatização de condição de saúde é visto com maus olhos como um pleito corporativista. Então, doutora Janaína, eu não acredito que a gente consiga privatizar, né? Tornar privativo o ato profissional no tratamento de disfunções. Entretanto, lembrem que a finalidade de restaurar a capacidade física, né, então, do sistema, então, seria do fisioterapeuta. Mas se tem que ter uma correção, sei lá, isso então vai ser do oftalmo, médico oftalmologista. Isso vai ser do pessoal da optometria. Então, assim, isso são fazeres paralelos que se complementam e que a finalidade é que tem que ser distinta. Então, assim, não prejudica o fazer do fisioterapeuta, mas não acredito que a gente consiga caminhar com uma redação que torne isso privativo. Entendi. Aqueles códigos que o COFITO tem de liberação, tanto para avaliação dos distúrbios e para sessões de tratamento, aquilo também a gente pode usar, então, com tranquilidade. Né? Com certeza. Na verdade, Janaína, a sua pergunta e a sua pergunta afirmativa, né? Se fosse no inglês, a gente teria isso, né? Enfim, ela é muito coerente e isso é o que qualquer profissional cauteloso teria como para si como uma regra. O Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, ele não só estipula um referencial mínimo de honorários sob o ponto de vista ético-deontológico, muito mais que isso, ele elenca o rol de procedimentos reconhecidos pelo Conselho Federal, que tem amparo. A gente usa de uma máxima jurídica de que a lei não proíbe ou restringe, nós podemos fazer. E é isso que vários profissionais utilizam de técnicas que não têm amparo normativo. Bom, o fato de não ter amparo, hoje, sob o ponto de vista da responsabilidade civil, né, na justiça, então, comum, vamos dizer assim, não traria para o fisioterapeuta uma imperícia, né, algo ilegal, mas, ao mesmo tempo, torna ele muito mais responsável porque ele não tem amparo administrativo do Conselho Federal dele. Se ele se baseia estritamente no que já tem reconhecimento pelo COFITO, ele está muito mais amparado tanto no âmbito administrativo, então, né, no Tribunal Regional de Ética e Deontologia, no CREFITO e na instância superior, que é o COFITO, bem como na Justiça Civil, penal, né? Então, assim, hoje a busca para que o COFITO traga em acórdãos ou resoluções uma implementação de mais procedimentos é exatamente para que dê amparo normativo e jurídico, né? Então, científico e jurídico para o profissional, para que ele se sinta mais resguardado, mais respaldado. A exemplo do que aconteceu em 2001 com a acupuntura. Todo mundo falava que a acupuntura era empírica, que era uma prática de charlatanismo. Veio o Conselho Federal, reconheceu aquilo como especialidade e deu um amparo para o fisioterapeuta. Né? Depois, a Justiça entendeu que o Conselho Federal, assim como nenhum conselho, poderia dizer que é uma especialidade, mas
que pode atuar. Então, todos os procedimentos do Referencial Nacional de Procedimentos nada mais são do que os procedimentos que o fisioterapeuta tem reconhecimento para atuar. Tá, ótimo. Obrigada, professor. Anderson, as perguntas para mim acabaram. Alguém quer se manifestar, tirar algum... Peraí que acabou de chegar alguma coisa. Antes, boa noite. Falando de atualização, quero saber por que a morosidade da aprovação dos injetáveis pelo COFITO. Os profissionais da dermato funcional se sentem desamparados e forçados a migrarem para outras áreas, sendo que o fisioterapeuta tem muito mais bagagem para tal. Como que os fisioterapeutas ficam nesta área, no quesito até os biólogos que já os conselhos liberaram? Como o COFITO arrasta esse assunto? Bom, pessoal, também muito oportuna a colocação do Dr. Alan Anacleto, né? Bom, na verdade, primeiro a gente vai dizer sobre os injetáveis uma questão. Alguns procedimentos injetáveis já até estão no referencial ou em acórdão. Como exemplo, nós temos a própria carboxiterapia. Então, a questão não é injetável, não injetável, mas é a comprovação científica daquela técnica dentro da aderência da finalidade de atuação do fisioterapeuta para a preservação da identidade do fisioterapeuta e a segurança jurídica do diploma do ato normativo, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Biomedicina, que regulamentou, que normatizou, né? Autorregulamentando a profissão, então normatizou alguns atos, perdeu na justiça quando questionado em ações de impugnação pelo Conselho Federal de Medicina. Então, na verdade, o Conselho Federal ele vem estudando esses injetáveis. Nós tivemos uma reunião com todos os presidentes, né, dos 18 CREFITOS e o presidente federal. Unanimemente, todos os presidentes apoiaram a regulamentação desses novos procedimentos, né, desde que a gente tivesse, então, uma segurança científica e jurídica para que esse ato normativo não seja impedido. Eu acabei de dizer aqui, na minha resposta, que a gente usa de uma máxima jurídica de que o que nós não somos proibidos ou restritos de fazer, nós podemos fazer, mas, porém, sem amparo. E isso expõe a gente perante um erro, diante de um erro de profissional de saúde num julgamento na justiça comum, uma vez que não tinha amparo normativo. Então, um amparo daria para nós mais segurança. Se o Conselho Federal for mais afoito, mais ansioso e fazer uma regulamentação sem a cautela, sem o estudo devido, sem se debruçar sobre o ponto de vista normativo, da técnica normativa, da competência dele, que ele não exorbite a competência dele, esta resolução será impugnada na Justiça, como todas as resoluções até hoje do Conselho Federal foram ajuizadas por outras categorias, principalmente a medicina, e na maioria, assim, esmagante das vezes, o Conselho Federal ganhou, né? Excetuando o caso do dry needling, que está sob recurso, mas foi considerado como ato médico, todas as resoluções do Conselho Federal foram mantidas. Então, se o COFITO regulamenta um ato desse e, eventualmente, a Justiça entende que o COFITO exorbitou a sua competência legal prevista em lei, a partir de então, a gente não vai ter mais ausência de previsão legal, nós vamos ter proibição judicial de executar. E aí sim o prejuízo pode ser maior, porque aí, enquanto tem outras pessoas que fazem, a gente vai ter proibido. Então, assim, o conhecimento é livre, o exercício profissional não. Então, assim, ensinar, aprender, né? Todos nós podemos comprar um livro agora de direito, podemos comprar um livro de odontologia. Exercer a profissão, nós temos que atender a que a lei estabelecer. Então, esse ano nós fizemos uma reunião onde todos os presidentes entenderam a importância do tema, a pertinência e a necessidade do COFITO se debruçar sobre isso. Indicamos vários nomes, o COFITO montou grupos de trabalho e está tentando caminhar com isso, né? E prometeu para a gente uma celeridade. Ao mesmo tempo, essa celeridade eu entendo e compreendo, acho pertinente,
que nos dê segurança para que a gente não seja induzido ao erro, ou às vezes tenhamos uma falsa sensação de conquista normativa e perdemos isso na justiça facilmente. Tá bom? Anderson, o doutor Cristiano está querendo falar. Vamos abrir. Pode falar, doutor. Boa noite, gente. Boa noite, Flávia, doutor Anderson, doutora Flávia, demais fisioterapeutas. Doutor Anderson, por um acaso, você tem notícia de alguma tentativa de lobby para poder atrapalhar a tramitação desse projeto? Bom, não. Na verdade, todos os projetos que versam sobre regulamentação de profissão, como existem projetos, por exemplo, para regulamentar a quiropraxia enquanto profissão, osteopatia enquanto profissão, naturologista enquanto profissão, optometrista, naturologista, enfim. Os conselhos das profissões regulamentadas se debruçam, estudam um projeto, veem a redação, o que em tese poderia estar extrapolando ali e conflitando com o seu fazer, e tentam trabalhar. Não existe nenhum movimento contrário, a não ser dos próprios fisioterapeutas induzidos por um fenômeno de factoide, né? Agora, para votar contra. Mas, então, assim, não existe nenhum movimento lá no Congresso Nacional de uma categoria fortemente contrária, né? A não ser esse senador que pediu do Mato Grosso do Sul a audiência pública e indicou as entidades médicas e da educação física. Mas é porque lá tem prescrição de órtese e prótese, emissão de laudos, atestados, pareceres, solicitação de exames. Então, nesse sentido, vai incomodar. Só que não está falando que é privativo nosso, sabe, Cristiano? O que incomoda eles não está como privativo nosso. Então, como foi na tramitação do projeto de lei do ato médico, que houveram várias audiências públicas, várias contribuições, né, e tudo, esse projeto nosso está submetido a isso. Tá? Contemplado? Bom, não havendo mais perguntas, estou à disposição, mas gostaria de também anunciar a presença aí do Dr. Hugo Pereira Goretti, nosso conselheiro aqui do CREFIT 4, a doutora Flávia, que está fazendo as perguntas, nossa diretora secretária, né, conselheira. Não sei se tem mais algum conselheiro aí, porque não aparece todos os caminhos. E aí, se eu for anunciar amigo que está na live, não tanto, né? Então, reserva aqui não apresentar ninguém. Vou fazer mais uma aqui, ó. No item eletrotermofototerápicos, vejo que há necessidade de especificar quais são os efeitos físicos privativos, como, por exemplo, ondas de choque radial, por exemplo. Já vi que existe Sociedade Brasileira de Ondas de Choque, da qual a FISO não pode participar. Qual parecer possível? Bom, está lá, né, assim, no nosso projeto de lei, a competência, desde que seja para a finalidade de restaurar a capacidade física do paciente, né, utilizar de recursos mecanoterapêuticos, cinesioterapêuticos, eletrotermofototerapêuticos. E aí o Conselho Federal já tem ato dispondo sobre o uso da terapia por ondas de choque, estimulação transcraniana. Então, tem vários procedimentos nessa linha já contemplados. Bom, para mim, não apareceu mais nada. Eu deixei alguma coisa para trás, alguém precisa se manifestar. O que a gente queria de coração é que, pelo menos, os mineiros estivessem junto com a gente, entendendo tudo desse PL, sabendo argumentar, e caso tenha alguma colaboração, vocês sabem que o CREFIT 4 tem portas abertas, e o que for pertinente a gente acolhe. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Então, alguma mensagem? Alguma pergunta para o Anderson? Pessoal, até a nossa colega que perguntou aí sobre a terapia por ondas de choque, é inclusive irmã de um ex-parlamentar, né, do deputado Fábio Xerém. Então, assim, na verdade, nós precisamos dessas pessoas juntos com a gente, entendendo isso, até, inclusive para articular com esses parlamentares. Doutor Hugo abriu aí também. Doutor Hugo, quiser dar uma palavra aí com os colegas? Não, eu estava quietinho aqui, só ouvindo. Eu acho que o caminho é bem esse, Anderson, Flávia e todos os colegas aí. Um abraço para o Cristiano. É
é que todos contribuam. O CREFIT 4 sempre teve e está de portas abertas. Eu acho que o caminho é que cada um sempre traga a sua contribuição, as suas demandas. A gente não foge à luta e não foge de forma alguma a possibilidade de ouvir, até porque a nossa representatividade é muito ampla e eu acho que a gente fala por muitos e da mesma forma que a gente fala por muitos, esses muitos têm voz aí no CREFIT 4 e eu acho que esses momentos são importantíssimos para que a gente construa o futuro e o presente da profissão. Eu acho que eu fiquei calado e só ouvi porque vocês conduziram brilhantemente, como sempre. Aí. Bom, pessoal, então é isso. A gente mantém à disposição. Deixa eu ter outra pergunta para você. Espera aí que eu acho que tem mais perguntas. Bom, nesse caso, eu acho Espera aí, que você sabe o microfone. Bom, neste caso, eu acho que foi quando a gente estava falando da dermatofuncional. Neste caso específico, como outros conselhos, consegue autorização para atuar? Não, a gente não consegue. Eles normatizam e depois pede na justiça. Só que aí fica no senso comum dos profissionais que eles estão amparados, mas se houver uma intercorrência, se houver um enfrentamento judicial, vão perceber que às vezes já não estão mais amparados. Então, assim, algumas resoluções permanecem, outras estão sob questionamento e outras já foram impugnadas pela justiça. Né? Então, como nós temos, assim, nós temos muito caminho, né? Muitos procedimentos novos aí, tá? Então, assim, do injetável, né? Vários conselhos, a gente pode depois até divulgar todas as perdas dos outros conselhos. Essa é a cautela do Conselho Federal, né? Eu acho que se vocês conhecerem advogados, tiverem advogados nas suas empresas ou na família ou amigos, podem inclusive consultar isso, né? Como que, por exemplo, Conselho de Farmácia, de Biomedicina, de Biologia, perderam na justiça as suas resoluções por causa de um vício cultural dos magistrados do Poder Judiciário de acreditar que isso seria ato médico. Então, a gente tem que amarrar a comprovação científica desses recursos com a finalidade dos fisioterapeutas, né? Bom, a gente tem que ter cuidado quando o José Jorge de Lima Júnior pergunta, né, quem eventualmente são fisioterapeutas que estão contra os projetos de lei. Assim, às vezes a pessoa recebeu alguma informação truncada, eu vi pessoas falando que o projeto tinha sido escrito por médico e apresentado pelo Rodrigo Pacheco, que é advogado, que os médicos que estão ditando isso. Então, assim, às vezes a pessoa comprou isso, na verdade, e às vezes até profissionais que ministram cursos de procedimentos, né? Eu acho que tem muito isso também, que não viram esses procedimentos explicitamente no projeto e achavam que isso deveria ser, mas isso não faz parte da boa técnica legislativa, não poderia estar. Se tivesse a consultoria legislativa do Senado, retiraria, ou poderia sofrer vetos por algum vício processual, né, no trâmite da legislação. Então, nós temos ainda um longo caminho e até assim, agradecer o Elisário que fez pergunta, vamos estar juntos no encontro dos fisioterapeutas parlamentares de Minas na próxima sexta-feira. O Rodrigo quer falar aí alguma coisa. Doutor Anderson, só para corroborar em relação ao que o senhor falou, acho que é isso mesmo, a gente precisa se unir, remar juntos. A lei, ela é generalista, ela é para todos, ela não pode ser específica para uma especialidade, até mesmo porque daqui a uns anos vão surgir outras especialidades, a gente vai ter que ficar modificando a lei, ela tem que trazer esse respaldo na nossa atuação. Inclusive, eu acho que essa lei tramitando e passando, nós conseguiremos até lutar aí em relação aos planos de saúde, porque a gente vai ter mais autonomia, né, e respaldo. Sem contar que essa lei, ela também não restringe a lei, né, de criação das nossas profissões, ela vem complementar. Então, acho que o caminho é esse e, claro, as contribuições sempre serão bem-vindas. Mas o que aconteceu aqui no Piauí também, eu já tive 12 notificações de médicos que prescreveram a fisioterapia, sabe? O tratamento todinho, alonga quadríceps, faz isso.
todo o tratamento fisioterapêutico a gente teve que notificar e foi muito duro aqui e tive que contar com o CRM para poder mostrar e com o Ministério Público, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso também. É só para corroborar com o que o senhor falou, acho que esse é o caminho. Perfeito. Bom, pessoal, então, 2 minutos aí para a gente finalizar o tempo que nós prometemos aí, né? Qualquer proposição de projetos de lei futuros, né? Ou até de contribuições nesse projeto, de dúvidas, nós estamos à disposição. Nós temos um canal especificamente para receber sugestão. A gente baseia todo o nosso planejamento estratégico, nosso plano de ações, baseado em demandas da fiscalização, do núcleo de apoio profissionais e que chegam neste e-mail gestal, né, de gestão participativa, @crefito4.gov.br. Então, estamos à disposição, gestal, né, de gestão participativa, @crefito4.gov.br. Qualquer coisa, eu vou fazer um resumo dessa live, tentar colocar em carretel no Instagram do Crefito 4 amanhã, para colegas que eventualmente não tenham assistido a live. A votação de sim ou não no Senado Federal, ela interfere em a gente ter a oportunidade de aprimorar esse projeto ou não ter. Quando fala não, pode ser que eles arquivem esse projeto e acabou, deixa ele lá quieto. Ou sim, para que a gente tenha ele tramitando e a oportunidade de fazer todos os aprimoramentos. Queria agradecer a todos os presentes, né, que estavam dispostos a ouvir, né, bem, a gente continua de portas abertas, todo mundo aqui em Minas, eu acho que tem meu celular, tem minha rede social, né, meu Instagram, então, Prof. Anderson Luiz com S Coelho, é meu Instagram, meu celular 31 9 95 80 39 20. Continuo aberto à disposição de vocês e qualquer contribuição pode mandar formalmente, tá bom? Uma boa noite a vocês e avante fisioterapia.